Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação entre o filme e o livro. Como tudo relacionado à literatura pra mim, o primeiro vai ser O Crepúsculo. E antes de começar a falar dele, eu vou falar um pouquinho das diferenças que tem entre os livros já publicados. Só para desencargo de consciência, eu vou mostrar esse daqui, que é o livro com a capa do filme. Aqui tá a Alice, o Emmett, a Bella, o Edward, a Rosaline e o Jasper. E essa daqui é com a capa original, aquela que todo mundo conhece, da maçã. Contudo, quando fez 10 anos, lá em 2015, foi lançada uma edição comemorativa que é chamada de Vira-Vira. Como assim? De um lado a gente tem o Crepúsculo e quando a gente vira, nós temos Vida e Morte. E tem uma diferença sim. No caso, Vida e Morte é a mesma história de Crepúsculo, mas as pessoas estão com gêneros trocados. Como assim? Todo mundo que é homem passa a ser mulher e todo mundo que é mulher passa a ser homem. Com exceção da Renée e do Charlie, que são os pais da Bella, que eles continuam com os seus sexos, né? Eles não mudam. Continua sendo Charlie e continua sendo Renée. Nessa versão de Vida e Morte, o Edward passa a se chamar Edith, porque ele se transforma, né, em uma mulher, e a Bella, ela se transforma em Belmont. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Nessa edição tem algumas pequenas falhas, porque o que me parece que eles pegaram todo o Crepúsculo, jogaram no Word, jogaram naquela ferramenta de busca, e tudo que era Bella, eles colocaram lá pra buscar todas as Bellas, e substituir Bella por Belmont, e substituir Edward por Edith. Parece que fez isso, porque tem alguns momentos que tá... o Edward, perdão, é a Edith que tá fazendo o negócio e em vez de estar no feminino, tipo, ela tá como ele. Então eles não alteraram assim. Então tem algumas pequenas falhas de tradução, porque parece que foi esse de copia e cola. Contudo, 2020 foi um ano péssimo, ruim, mas veio com um presente maravilhoso e esse presente se chama Sol da Meia-Noite, que aqui eu já falei no canal, é um livro que eu esperei desde que eu terminei de ler Crepúsculo lá em 2010, se eu não me engano. Esse livro eu esperei por muito tempo, porque em 2010, inicinho de 2010, vazou os capítulos que a Stephenie Meyer estava escrevendo. Então vazou 11 capítulos. E eu encontrei eles na internet e comecei a ler. Porém, com os capítulos vazados, a Stephenie decidiu que não iria mais publicar o livro. Então ela ficou 10 anos em um hiato e ela não publicou e não deu continuidade à história, porque foram vazados e realmente eu entendo a frustração dela. Eu, como escritora agora, eu entendo como deve ser difícil você trabalhar e fazer aquele negócio que é uma coisa que você gosta para os seus fãs, que você sabe que vão gostar, e uma pessoa hackeia a sua conta, vai lá e rouba todas essas informações. Então eu entendo sim porque que ela ficou tão triste, revoltada e não quis escrever. Mas, graças a Deus, um raio iluminou a cabeça dela e ela resolveu publicar em 2020 essa versão. Então, Sol da Meia-Noite é a história de Crepúsculo, mas não é a mesma história, porque aqui o ponto de vista é o Edward. Ou seja, aqui em Crepúsculo, a narrativa acontece em primeira pessoa no ponto de vista da Bella. E em Sol da Meia-Noite também é em primeira pessoa, só que é em ponto de vista do Edward. E tem uma explicação da romã estar aqui na capa, que deixa essa fruta estranha, feia na capa, mas é explicado ali, tem toda aquela coisa sobre o inferno de Hades, da mitologia grega, que a Perséfone, acho que é esse o nome, a esposa do Hades, ela fica presa no inferno porque ela come o fruto, né? Ela come de uma romã. Ela come uma sementinha da romã e é suficiente pra deixar ela presa no inferno. Então o Edward, ele tem uns pensamentos mais concisos, mais centrados, e ele vai muito nessa parte da mitologia, envolvendo que ele tá oferecendo o fruto pra Bella e basta ela querer ou não aceitar pra ela estar presa pra sempre no inferno. Enfim, dito isso, esse resumo explicando as diferenças dos livros, eu vou falar alguns pontos que eu notei de diferença entre o filme e entre o livro. A gente já começa com a ausência de determinados personagens. Vamos ver mais pra frente, por exemplo, a ausência do Ben, porque no primeiro livro não é tão marcado, só é tipo dito por cima que a Angela gosta dele. E também a Lauren, que gosta do Tyler, Tyler,
E ela fica com muita, no caso a Lauren, fica com muita raiva da Bella, porque quando a Bella chega, todos os meninos estão atrás dela. Então ela não gosta da Bella. E essa parte, essa personificação ruim, que ela sempre deixou muito claro, assim, sabe? Que ela não gostava da Bella, sempre tratava ela meio assim, apesar de pertencer ali ao mesmo grupo de amigos. E meio que juntou as personalidades da Jéssica e da Lauren do livro pra fazer a Jéssica do filme. Então, somou as duas e fez a Jéssica do filme. E no caso do Ben, ele foi totalmente esquecido no churrasco, assim como a Lauren, só que a Lauren ainda tem aquele traço de personalidade marcado pela Jéssica, mas o Ben foi totalmente esquecido e como se isso só não bastasse, colocaram a Angela gostando do Eric. Que é uma coisa que não acontece no livro. A Angela, ela sempre gostou do Ben e é com ele que ela acaba namorando. Aquele negócio com o Eric é totalmente aleatório. Outro fato que aparece em flashes no filme é a presença do James, do Laurent e da Victoria, eles caçando, eles matando um humano lá. Se eu não me engano, é no comecinho ali do filme tem essa cena. E até então, ninguém sabia que eles existiam. No livro a gente só vai descobrir quando eles estão jogando beisebol, então bem lá pra frente, eles não aparecem em nenhum momento antes, não há esses casos de pessoas desaparecidas, de pessoas morrendo, então não tem essa preocupação que já tá sendo plantada ali no livro desde o começo. Entendo que é pra engajar, mas é uma mudança que foi feita. Outra coisa que também podemos notar que todo aquele diálogo que a Bella e que o Edward têm no corredor, depois que eles fazem aquela análise do microscópio lá, acontece dentro da sala de aula. E novamente essa pequena mudança que no filme, quando a Bella pergunta, né, comenta dos olhos dele que muda de cor, ele sai e deixa ela sem resposta nenhuma, né, fala leito de contato e sai. E no livro não é bem assim, a conversa dos dois começa com a Bella ponderando ali que o olho dele mudou de cor. Então ele dá uma desviada e eles começam a conversar sobre gosto, ele pergunta, ela fala da chuva e tal, e aí vai. Outro detalhe que me deixou um pouquinho com raiva, assim, raiva não, frustrada, que gerou aquele meme lá que nunca morre, que é quando o Edward e a Bella estão na floresta e o Edward fala assim, diga quem eu sou, fale bem alto. E ela fala assim, é um vampiro. Então aquela cena do filme, ela não existe. Aquilo lá no filme acontece na floresta, atrás da escola. E no filme, E no livro, isso acontece quando os dois estão voltando de Port Angel, depois daquela confusão que teve com aqueles garotos lá, né? Que aqueles homens, né? Que foram atrás dela. Então, depois daquela confusão que ela entra no carro e que eles estão voltando pra Forks, ela fala que tem teorias sobre ele. E ele começa a tentar entender o que tá acontecendo e ela vai dando ali. E é ali que ela fala que ele é um vampiro. Após essa descoberta da Bella dele ser um vampiro e de ele saber que ela sabe, né, que não precisa mais esconder as coisas dela, começa a ter dias de perguntas, vamos assim dizer. No primeiro dia, o Edward responde todas as perguntas que a Bella faz pra ele e ele não faz nenhuma pergunta pra ela. Ela tá lá perguntando várias coisas que ela quer saber, como por exemplo, e se desafiarem você a comer um pedaço de pizza, de comida? Daí ele vai lá e come. Então ele sempre tá ali, tá respondendo nesse dia. E daí no final do dia ele fala assim pra ela, amanhã é minha vez. E no dia seguinte, ele que passa a fazer as perguntas pra ela. No filme a gente não tem essa inversão. É somente a Bella tentando angariar todo esse conhecimento que ela não tem. Não tem essa parte do Edward tentando conhecer um pouco melhor ela. Uma cena, por exemplo, que eu acho muito boa e que ficou de fora é a hora da tipagem sanguínea. O Edward e a Bella estão conversando lá no restaurante e ele fala que faltar aula é saudável. Isso foi antes dela descobrir que ele era um vampiro. E ela vai pra aula porque ela nunca gazeia. E é o dia da tipagem sanguínea, é quando ela desmaia e o Mike tá levando ela. E o Edward vê isso lá do carro e vai atrás dela pra ajudar, né? Então esse momento eu acho muito legal e muito bonito no livro, mas não tem no filme. Também teve mudança nos beijos. O primeiro beijo dos dois não acontece na cama dela, no quarto dela. Ele acontece na clareira, quando ele leva ela a passear lá e eles ficam a tarde inteira juntos lá, enfim. Foi naquele momento que aconteceu o primeiro beijo. E no segundo beijo deles, que não apareceu também no filme, a Bella desmaia. Ela literalmente desmaia. Então tem essas discrepâncias no filme pro livro.
Você que já leu o livro e já viu o filme, comenta aqui embaixo qual outras mudanças que você reparou, mas que eu não comentei aqui. Digam também se vocês gostam da adaptação ou se vocês acham que poderia ser melhor, qual delas é a favorita. E também comentem se vocês querem que eu faça isso com o livro do Lua Nova e os outros seguintes. Vai comentando tudo aí pra mim. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer o canal, ajuda a divulgar para as pessoas que não conhecem, ajuda a vir novos inscritos. Então faça tudo isso pra me apoiar, sim, por favor, de coração. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Tchau!